Olá, amigos, tudo bem? Bom ter vocês aqui com a gente novamente, curtindo aí o nosso vídeo da semana, né? Toda quarta-feira, a gente sempre gosta de lembrar, tem vídeo novo. E o tema do vídeo de hoje é África. A gente pede sugestões e um tema que é muito recorrente, que o pessoal pede muito, é a África. Eu queria falar com vocês nesse vídeo sobre a resistência africana contra o imperialismo ao longo do século XIX, ou chamado neocolonialismo. Todos nós sabemos aí que a partir da segunda metade do século XIX e ao longo aí da primeira metade, pelo menos, do século XX, a África foi partilhada entre as potências industrializadas europeias. Foi a famosa partilha afro-asiática. É bom a gente lembrar, e eu gosto sempre de bater em cima dessa tecla, que a população africana, o povo africano, as nações africanas, jamais se comportaram de forma passiva diante do imperialismo, diante da dominação imperialista das grandes potências europeias ao longo do século XIX e durante boa parte do século XX. Os povos africanos sempre reagiram. As primeiras formas de reação contra o imperialismo europeu na África, naturalmente, foram as reações armadas. Foi a luta armada. Ao longo do século XX, é interessante a gente observar que houve uma mudança, nessas formas de luta do povo africano contra o imperialismo europeu. Ou seja, as ações anti-imperialistas realizadas pelos povos africanos, elas ganharam outros contornos. A gente verifica o quê? Durante o século XX, principalmente a partir de 1920, 1930, depois da Primeira Guerra Mundial principalmente. A gente vê as ações de intelectuais africanos, da imprensa, de partidos políticos, de sindicatos e até da igreja, dos estudantes. Então as formas de reação, de resistência e reação contra o imperialismo europeu e naturalmente em prol da independência dos povos africanos, das nações africanas, ela ganhou outras características. Eu vou traçar assim rapidamente um pequeno histórico das principais ações realizadas pelos países africanos que lutavam para recuperar a sua independência ao longo do século XX. O primeiro deles que a gente pode destacar aqui foi a luta em defesa do princípio de autodeterminação dos povos. Ou seja, a defesa da ideia de que todo povo, toda nação, todo país tem direito de decidir o seu próprio destino. Então, esses povos africanos, essas lideranças passaram a defender em nível internacional, buscando apoio, o princípio de autodeterminação das nações africanas. Um outro ponto importante, e esse foi bastante importante, foram dois movimentos. O primeiro deles, o movimento conhecido como panafricanismo. O movimento panafricanista foi um movimento que acabou ganhando contornos políticos em defesa da independência dos povos africanos. Era um movimento de apoio mútuo, de solidariedade. O panafricanismo teve muita repercussão internacional e contou com o apoio, inclusive, de países da Europa. O outro movimento importante que a gente pode destacar aí foi o movimento de características culturais. Foi um movimento conhecido como negritude. Negritude foi um movimento que defendia a identidade, a conservação da identidade cultural dos povos africanos. O movimento negritude foi, portanto, um movimento que contou com a participação principalmente de artistas, intelectuais de outros países, inclusive de outros continentes, inclusive nos Estados Unidos. Esse movimento tinha uma grande repercussão dentro da população afrodescendente norte-americana. Vale destacar aqui também o papel da imprensa. Surgiram vários jornais e revistas em países como Costa do Ouro, Nigéria,
Moçambique, Costa do Marfim. Então a imprensa teve um papel muito importante no movimento. Outra ação importante, que vale destacar aqui, foi o movimento estudantil, a ação de estudantes afrodescendentes e africanos. Muitos jovens africanos que eram de classes médias foram estudar nas metrópoles, que tinham colônias na África, e eles foram muito influenciados, principalmente pelas ideias socialistas e comunistas. Outro ponto importante que vale a gente destacar aqui foi o movimento sindical na África, que naturalmente lutava principalmente contra a exploração dos trabalhadores africanos. Eles tiveram, portanto, uma ação muito importante aí. Por fim, vale a gente destacar aqui os partidos políticos, que foram progressivamente sendo fundados na África. Partidos clandestinos ou não, tiveram um papel muito importante dentro do processo de resistência e de reação contra o imperialismo europeu. A conclusão disso foi que, principalmente a partir de 1950, progressivamente, os países africanos que eram colônias ou protetorados, dos países europeus industrializados, imperialistas, eles foram, aos poucos, conseguindo conquistar a duras penas as suas independências, tá? Conforme eu disse, principalmente a partir de 1950. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixa aí o seu comentário, deixa a sua sugestão de tema para os nossos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever e compartilhar aí com seus amigos. Dá uma força aí. Falta muito pouco para a gente chegar aos 20 mil inscritos. Sua participação é muito importante para a gente. Tá bom? Um grande beijo para vocês, um forte abraço, Polis, e até o nosso próximo vídeo.